O que é escrever bem? Para responder a essa pergunta, podemos destacar essas três características básicas. Obedecer às regras gramaticais, evitando erros de síntese. Um erro sintático, portanto, é um caso em que as frases estão mal formuladas, aquilo que comumente chamamos de erro gramatical. Exemplo: parênteses que abrem mas não fecham. Dois números um ao lado do outro sem nenhum operador entre eles. Duas instruções sem um ponto e vírgula entre elas. Uma palavra-chave sendo usada numa posição inesperada. Erro de pontuação. O uso da vírgula em nossa língua portuguesa está diretamente ligada a questões sintáticas, referentes à organização da frase e da oração. Exemplo: a imprensa solicitou cópias da gravação. A vírgula inadequada entre o verbo e o complemento. A imprensa solicitou cópias da gravação. A vírgula inadequada entre o sujeito e verbo. Erros de ortografia. Os erros ortográficos ocorrem principalmente porque não existe uma correspondência direta entre todos os grafemas e fonemas da língua portuguesa, ou seja, entre todas as letras e os sons que elas podem apresentar. Exemplo: X ou CH. A consoante X e o diagrafo CH são facilmente confundidos, uma vez que o X pode assumir o valor de CH no princípio e no meio das palavras. Palavras com X: mexer, puxar e xingar. Palavras com CH: encher, pichar, chuchu. Procurar a clareza evitando palavras e frases obscuras ou de duplo sentido. Exemplo: para não quebrar a cara, use cinto de segurança. A expressão em destaque na frase pode ter dupla interpretação. Ou a pessoa que não usa o cinto pode dar-se mal, ser multada ou se machucar, caso ocorra algum imprevisto. Agradar o leitor empregando expressões elegantes e fugindo de um estilo muito seco. Acrescentar sutilezas a uma sentença. Muitas vezes as palavras podem ser duras. As expressões idiomáticas podem ter um efeito eufemista em diversas circunstâncias. Veja: o jogador percebeu que estava na hora de se aposentar. O jogador percebeu que estava na hora de pendurar as chuteiras. Escrever bem, portanto, é um diferencial, mas isso não significa saber de cor todas as regras gramaticais aprendidas no colégio. O fundamental mesmo é escrever textos com organização, clareza, concisão, coerência e que demonstre bom domínio do português e amplo vocabulário. Desta forma, podemos definir três segredos para uma boa escrita. São elas: primeiro segredo, bilhete correto, resposta correta. Dessa forma, temos: reescrever bem implica necessariamente a obtenção de uma resposta correta. Resposta correta é aquela que corresponde à ideia que temos em mente e desejamos passar ao leitor. Este primeiro segredo já aponta para uma das funções essenciais da comunicação escrita, a saber, provocar uma reação ou resposta. Para obtermos a colaboração ou a resposta necessária à nossa sobrevivência, devemos comunicar bem nossas ideias, desejos ou necessidades aos nossos semelhantes, estimulando e produzindo a resposta, que satisfaz exatamente a essas ideias ou necessidades. Princípio do primeiro segredo. Toda comunicação escrita deve gerar uma resposta a uma determinada ideia ou necessidade que temos em mente. A comunicação escrita será correta e eficaz se produzir uma resposta igualmente correta. Resposta correta é a que esperamos, isto é, aquela que corresponde à ideia ou necessidade que temos em mente. Para avaliarmos a correção e a eficácia de uma comunicação escrita, temos que verificar sempre se houve uma resposta, a resposta corresponde à ideia ou necessidade que queremos passar ao leitor. Segundo segredo: escrever bem, comunicar bem, tornar comum. O segundo segredo da comunicação escrita. Escrever bem é tornar o nosso pensamento conhecido dos outros. Terceiro segredo: escrever bem, persuadir. A comunicação escrita deve conter sempre alguns elementos persuasivos ou lubrificantes, que suavizem a transmissão dos nossos pensamentos e provoquem simpatia dos nossos leitores, isto é, dos indivíduos a quem solicitamos uma resposta. Então podemos definir o tripé da comunicação escrita com as seguintes características. Para escrever bem, temos de atender às três funções básicas: produzir uma resposta, tornar o pensamento comum aos outros e persuadir. Se não
atendemos a primordialmente a essas três funções, pouco adiantará escrevermos bonito e certinho, como rezam as regras gramaticais. Se quisermos escrever bem, isto é, de modo eficaz, devemos corrigir a nossa preocupação para três funções básicas: produzir a resposta, tornar comum e persuadir. Como segurar o tripé? Ficou claro que escrever bem deve repousar sobre o firme e intacto tripé das três funções básicas da comunicação. Na prática, entretanto, haverá sempre interferências que poderão abalar um dos pés ou tripé inteiro, prejudicando a produção da resposta esperada ou desejada. Existem no mínimo três tipos de interferência: interferência física, que é a dificuldade visual, a má grafia de palavras, cansaço e a falta de iluminação, etc. Interferência cultural, como palavras ou frases complicadas ou ambíguas, diferença de nível social, etc. Interferência psicológica, agressividade, aspereza e empatia, etc. Consequências das interferências: provocar o desabamento do tripé da comunicação, levar o destinatário da mensagem a produzir uma resposta incorreta, isto é, não esperada ou não desejada pelo autor da mensagem.